possamos sintonizar nos estudos de hoje e tentar colocar em prática para o nosso melhoramento espiritual. A palavra com o nosso irmão Marcelo Damasceno. O tema de hoje é últimos e primeiros. Fica à vontade, Marcelo. Tá ligado, né? Pessoal, muito boa noite. Eu vou primeiramente agradecer a vocês, né, pela paciência e pela oportunidade que me dão de mais uma vez realizar a tarefa, né, aqui com vocês, que é muito grato ao nosso coração. E hoje nós vamos falar sobre uma passagem do Evangelho de Jesus. Muito bacana essa passagem, que é aquela parte em que Jesus fala que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E ele ainda completa mais, terminando, ele fala assim que muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Eu vou ler a passagem para vocês, para a gente refrescar a memória, tá? Essa passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 16. Na verdade, começa um pouco antes, né? Jesus vai falar para nós sobre a parábola dos trabalhadores, das diversas horas do trabalho. Começa lá no capítulo 20, né, dizendo assim, olha: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E lhes disse: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e lhes perguntou: por que estáis ociosos todo o dia? E eles lhe responderam: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, quer dizer, a 11ª hora, né, receberam 1 dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo jeito receberam 1 dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuraram contra o pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo 1 dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros os derradeiros. Porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Jesus vai e faz e tece essa parábola, né? E isso daqui, deixa eu ver se a gente vê aqui, depois do que foi, né? É no meio de várias outras parábolas, né? Depois que Jesus paga o tributo, cura um lunático, e fala que os discípulos dele têm que levar as suas próprias cruzes. Aí ele fala essa série de parábolas, dentre as quais ele conta essa história dos trabalhadores da última hora. E é interessante quando a gente vê essa passagem, porque ela soa meio estranha para nós. Na realidade, até pouco tempo atrás, eu também sempre tive muita dificuldade em interpretar essa parábola, porque por mais que a gente saiba que é Jesus quem está falando, quando li essa parábola, eu sempre dava razão para os trabalhadores.
porque Jesus claramente está querendo dar uma lição de moral para a gente. Ele claramente está querendo mostrar alguma coisa que os nossos olhos não veem da primeira vez. Mas eu não conseguia ver justiça nisso, porque eu pensava comigo assim: o pessoal trabalhou desde cedo até o final do dia. E ele vai e pega o pessoal que trabalhou na 1/10 hora e paga o mesmo tanto que ele pagou para todos os outros. Isso não é certo. Vocês concordam comigo? Tipo assim, parece que realmente não é justo isso não. Era para... Tudo bem que ele quisesse dar um dinheiro, seja lá quanto que foi esse dinheiro, que ele quiser dar um dinheiro para quem trabalhou desde a primeira hora. Então, quem trabalhou lá na 11ª hora tinha que receber uma merrequinha ali, né, comparado ao pessoal que recebeu da primeira hora. Só que Jesus salienta isso, e não é só nessa passagem, não. Há várias outras passagens em que Jesus nos mostra aparentemente uma certa confusão com relação a valores. Na parábola dos talentos, por exemplo, a gente vê que Jesus conta uma história que também parece meio estranha, em que um trabalhador recebe 5 talentos, outro recebe 3 e outro recebe 1. Aí no final o Senhor volta e elogia o que devolveu 10, elogia o que devolveu 6, mas aquele que devolveu a 1, ele critica e critica forte. E aquele cara fala assim: olha, porque eu sei que o senhor é exigente, o senhor não semeia, não, colhe onde não plantou, né? E como o senhor é uma pessoa exigente, eu não quis correr o risco de perder esse dinheiro. E aí Jesus fala que o senhor da vinha, e claramente quando ele está falando do senhor das terras, o senhor da vinha, o rei, o pai de família, claramente Jesus está fazendo alusão a Deus. Isso para nós é tranquilo. Mas ele fala que para Deus, esta pessoa que escondeu o 1 talento foi duramente criticada. E eu também achava estranho isso, porque eu falei, no fundo o cara não deu prejuízo. Ele devolveu, recebeu 1, devolveu 1. Ele não deu prejuízo para o Senhor. Por que ele foi tão criticado? Da mesma forma, quando Jesus passa perto da figueira e a amaldiçoa, lá está escrito no Evangelho que não era tempo de figos. E Jesus vê aquela figueira cheia de folhas e quer achar um figo, embora não fosse época de figo. E não achando, ele amaldiçoa, e no outro dia eles passam lá e a figueira está seca. Isso mostra para nós uma tendência de Jesus de realmente repreender e de realmente se incomodar muito com esse tipo de coisa. E mostra um padrão, então, na verdade, cabe a nós tentarmos entender em profundidade o simbolismo que deve haver por trás disso e o que Jesus está tentando ensinar com isso. Tá certo? Então, quando a gente pega essa passagem... antes da gente... deixa eu só fazer um adendo aqui, né, antes da gente continuar na passagem, falando para vocês um pouco sobre um assunto que aparentemente não tem nada a ver com a história, mas acaba tendo, que é a questão do Platão. Outro dia eu estava estudando um pouco sobre a filosofia de Platão, né, tentando estudar um pouco da filosofia dele, da forma de pensamento de Platão, e tem alguns detalhes interessantes na filosofia dele que eu acho que acabam nos ajudando a entender um pouco essa passagem. Porque no final das contas, eu vou dar spoiler para vocês, o que Jesus está falando aqui é o seguinte: nós nos consagramos no trabalho, na tarefa, no esforço de realizarmos alguma coisa. É isso que nos consagra. Então, o que ele critica e o que aparentemente Deus critica, e ele vai falar disso de novo, quando ele fala o seguinte, que ninguém acende uma lanterna, né? Na época a lanterna não era lanterna igual a gente tem hoje em dia, não. É aquele... como é que fala? Antigamente a gente tinha, era... não é bem tocha, não, é lampião, né? Lampião, a lanterna era aquele lampião, né? Ninguém acende uma lanterna e a põe debaixo do alqueire. Você sabe o que é? Alguém sabe o que é alqueire? É um estrado, né? Um estrado que o pessoal usava de cama antigamente. Eles tinham aquele estrado que eles forravam com palha, né? Se tivesse um colchão bonitão, eles forravam, mas não tinha, então o pessoal colocava palha para poder dormir ali. A alqueire é aquilo. Então, ele está falando que ninguém acende uma lanterna e a esconde debaixo da cama. Ninguém ilumina uma cidade, quer dizer, todo mundo que ilumina uma cidade quer colocar em cima do monte, para que ela ilumine o vale todo ao redor.
Então, Jesus está falando para a gente de novo da mesma coisa. Se alguém está sendo iluminado, se alguém tem alguma possibilidade, se alguém recebe algum recurso de Deus, o objetivo é que nós sejamos capazes de multiplicar aquilo, de colocarmos aquilo em movimento, de colocarmos aquilo a serviço do próximo e a serviço de nós mesmos. E isso diz muita coisa. Então, é no esforço da multiplicação, é no esforço da utilidade que nós nos consagramos aos olhos de Jesus. E aí eu vou pegar o gancho agora em Platão, porque Platão dizia o seguinte: a base da filosofia de Platão é a questão do bem e da beleza, né? Então, Platão dizia o seguinte, que o bem das coisas, o objetivo final das coisas, o propósito maior e o propósito final de todas as coisas é justificar-se em seu próprio bem. Mas o que ele chama de bem? Na verdade, o bem para Platão, e ele falava que esse bem está sempre associado à ideia de beleza, mas não beleza como nós a entendemos, mas a beleza da coisa em si. E ele colocava, inclusive, a figura do sol como sendo a representação dessa beleza, que é a hora que a coisa brilha, né? E a gente encontra um paralelo em Jesus, quando Jesus fala assim: brilhe a vossa luz, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Vocês veem que Jesus fala disso também o tempo todo? Jesus está falando que o nosso objetivo é brilharmos. Tanto é que ele usa a ideia da lanterna, né? Ninguém acende uma lanterna e quer que ela fique escondida. Se você liga uma lanterna, você quer que ela fique no alto para iluminar o quarto todo. Assim também que brilha a nossa luz perante os homens. É o que Jesus diz para nós, né? Então, a gente pode citar várias outras passagens do Evangelho que, de uma forma ou de outra, tangenciam com isso e parecem demonstrar que Jesus está chamando muito a nossa atenção para esse aspecto. Aí, voltando em Platão, ele fala o seguinte, que o bem das coisas é o fim último das coisas. Por exemplo, essa cadeira aqui, ela é uma cadeira, concordam comigo? Todos concordamos que essa cadeira é uma cadeira? Por que ela é uma cadeira? O que justifica ela ser uma cadeira? Qual é o fim dessa cadeira? Qual é o bem dela? Qual é o objetivo final dela? Ser uma cadeira. Por que ela é uma cadeira? Porque ela serve para a gente sentar. Não é isso? Ela é uma cadeira porque ela não é uma mesa. Ora, então, a existência dela, a essência dela, não é? O bem dela está associado à utilidade dela, concordam? Concordamos, só que não é só isso. Por exemplo, uma xícara. Uma xícara é diferente de uma cadeira, não é? Uma xícara é diferente de um copo, não é? Uma xícara é diferente de um alicate. Por que uma xícara é uma xícara e não é um alicate? Porque ela serve para ser uma xícara. Ela é bojuda, ela não vaza, ela mantém o café quentinho e ela serve para a gente beber. Aí eu pergunto para vocês, se eu não estiver na cozinha para tomar o café, a xícara deixa de ser xícara? Não. Por quê? Porque ela continua tendo nela a essência dela. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é muito profundo, tá, gente? Não é simples, não. Então, vocês estão entendendo algo que realmente é muito elaborado. O bem das coisas, a essência das coisas está nela, está associado à utilidade dela, mas não está restrito à utilidade dela. Se a humanidade toda desaparecesse, se não houvesse mais ninguém para tomar o café, a xícara deixaria de ser xícara? Embora não houvesse ninguém para utilizá-la, ela continuaria sendo uma xícara. É isso que Platão fala. Todas as coisas têm um bem em si, elas têm uma função, elas têm uma finalidade em si. Aí ele amplia esse conceito, dizendo para nós o seguinte: todos nós também, enquanto entes existentes do universo, somos em si um protótipo do vir a ser. Cada um de nós tem em si o bem próprio e cabe ao filósofo, né, no caso dele, ser aquela pessoa que busca encontrar o bem das coisas, encontrar a essência final de cada uma das coisas. E caberia ao filósofo ensinar as outras pessoas a buscarem esse bem que há nelas.
Aí ele expande ainda mais o conceito, falando do mundo das ideias, ou do mundo dos arquétipos. Vocês já ouviram falar nessa história? Quem já ouviu falar nisso, no mundo das ideias de Platão? Platão dizia que, na realidade, tudo que existe, existe aqui como uma cópia imperfeita do mundo das ideias, que não é um mundo real, não é um lugar de verdade, não. É um conceito, tá, gente? Porque até Platão, na verdade, até o mestre dele, que era Sócrates, por isso que Sócrates e Platão são tão importantes, tá, gente? Porque os filósofos lá de Mileto, anteriores os pré-socráticos, como o pessoal diz, né? Eles tentaram, e a gente tem que dar valor a isso, porque eles foram os primeiros que tentaram explicar a nossa realidade de alguma forma. Então, Tales de Mileto foi o primeiro a tentar explicar a nossa realidade. Ele falava, olha, tudo que existe no nosso mundo pode ser explicado por um princípio comum. Essa foi a sacada genial de Tales de Mileto. Ele falou, existe um fundamento comum a todas as coisas. E ele falou o seguinte, e esse fundamento é a água. Então, quer dizer, ele deu uma sacada assim. A sacada genial dele foi entender que existe um fundamento único em todas as coisas. Aí ele falava o seguinte, é a água que permeia todas as coisas. Só que a gente sabe que não é. Porque, por exemplo, o fogo existe, não existe? Ele pode ser explicado pela água? Não. Então, na verdade, a teoria do Tales de Mileto, ela tinha uma sacada genial nela, mas ela era falha. Aí vem um discípulo do Tales de Mileto, que foi Anaxágoras, e falou o seguinte, não. Existe um princípio único das coisas, mas não é a água, o negócio é o ar. O ar está em tudo, né? O éter, né? Dos antigos gregos. Aí eu pergunto para vocês, a felicidade existe? Existe enquanto sentimento, não existe? O amor existe? Existe enquanto sentimento. E o amor pode ser explicado pelo éter, pelo ar? O ar é que faz o amor ser maior ou menor? Percebem que, no final das contas, os filósofos pré-socráticos, eles estavam tentando explicar o todo, baseado num fundamento único. Que isso aí, gente, é tão sério, que Albert Einstein morreu no início do século, no meio do século XX, tentando criar ainda a teoria do campo unificado. Quer dizer, ele ainda estava tentando fazer o que Tales de Mileto tentou fazer lá atrás, explicar tudo com um fundamento único. Mas aí o Anaxágoras falou que não, é o ar. Não é o ar. Aí o Anaxímenes falou assim, olha, o fundamento existe, mas não é um negócio que está aqui. É um negócio que está nos deuses. Quer dizer, aí ele fez uma outra sacada genial, porque ele projetou para longe. Ele falou, olha, não adianta vocês procurar na água, na terra, no fogo, nas coisas daqui, não. Essas coisas são importantes, mas o fundamento está lá em outro lugar. Essa é uma sacada genial. Mas também não explicava muito bem, não. Aí, depois de muito tempo, né, Mileto é destruída, tal, passa um tempo sem ninguém, até que surge Sócrates e Platão, e aí eles abstraem mais ainda e vão mais a fundo. O Sócrates avança bastante no conceito, inaugura uma série de áreas do conhecimento humano, tanto é que a física, a química, a matemática, tudo que a gente tem hoje em dia, foi inaugurado lá no pensamento de Sócrates. Ele que inaugurou essas várias linhas de pensamento, que depois a gente vai progredir. Está muito chato, gente, o que eu estou falando? Ou está dando para seguir? Então, o Sócrates ele tem essa ideia. E o discípulo dele, que é Platão, que era um rapaz bem apessoado, ele era grandão, né? Ele era lutador. Sabiam disso, que o Platão era lutador de luta greco-romana? Então, ele é chamado Platão porque ele tinha ombros largos, né? Ele tinha as costas assim fortes demais, por isso que ele era chamado Platão. O nome dele era outro, mas o pessoal chamava ele, era um apelido, né, de Platão. Tinha tanto é que a gente fala omoplata, né? Ele tinha costas largas. Acho que é por isso que o pessoal fala costas largas, é quem tem pai rico, porque o Platão era rico, ele era de família rica, entendeu? Ele era um partidaço, as moças adoravam ele, porque ele era um lutador, ainda era de família rica, só que um dia ele vê Sócrates pregando lá na praça, e ele se encanta tanto por Sócrates que ele abandona toda a carreira promissora na família dele lá e vai ser filósofo, atrás de Sócrates. E o Platão tem essa sacada genial de falar o seguinte, olha, eu vejo que existe um mundo das ideias que não é um lugar, mas é um conceito. E esse mundo das ideias, olha o quanto que esse conceito é profundo, gente.
Nesse mundo das ideias existem os arquétipos. E o que são os arquétipos? São as versões perfeitas de todas as coisas. Trocando em miúdos, existe uma cadeira lá no mundo das ideias que é a cadeira perfeita. Ela é a cadeira definitiva, é a cadeira perfeita, com as medidas certinhas, com tudo perfeito, perfeito, perfeito. Do material perfeito, de tudo perfeito. A nossa função, enquanto seres humanos, é trazermos do mundo das ideias as coisas que existem no mundo das ideias e expressarmos estas coisas aqui no mundo manifestado. Só que todas as vezes que a gente traz essa coisa do mundo das ideias, ela perpassa por vários níveis e vão sendo introduzidos ruídos nessa coisa. E aí vem decaindo até chegar nessa cadeirinha de plástico aqui. Ela é a cadeira perfeita? Não, ela não é perfeita, mas ela é o melhor que deu para fazer. Percebem? Dentro da nossa limitação. Mas tem versões diferentes dela, tem uma que é de madeira, vocês estão sentados no banco aí de madeira. Eu posso fazer essa cadeira de madeira, de aço, de vários materiais. Eu posso fazer ela com medidas melhores ou piores, mais bonita, mais feia. E ele vai falar que, na verdade, a função do artesão é tentar buscar a cadeira perfeita lá no mundo das ideias. Entenderam isso, gente? Só que aí ele fala que, na realidade, não é só cadeira, não. Existe lá no mundo das ideias a lâmpada perfeita. Na época de Platão não existia lâmpada, existia? Muito tempo depois, um tal de Edison, né, Thomas Edison, foi lá no mundo das ideias e buscou uma lâmpada para nós, que iluminasse a nossa noite. Quer dizer, a lâmpada, segundo Platão, sempre existiu. Mas alguém tem que ter essa sacada de perceber isso e trazer de lá para cá. Nunca vai trazer a perfeita. Aí ele extrapola essa ideia e ele diz o seguinte, agora vocês vão entender onde é que eu estou querendo chegar. Eu estou falando hoje aqui de Jesus e o Evangelho, tá certo? E, na realidade, dentro de Jesus e o Evangelho, nós estamos falando que os últimos serão os primeiros serão os últimos. Existe no mundo das ideias um Marcelo perfeito. Existe no mundo das ideias uma empresa perfeita. A minha empresa, Domus Engenharia, existe ela perfeita lá, que fatura o quanto eu quiser, que me põe rico. É só eu saber buscar. Se eu souber buscar, se eu souber trazê-la para o mundo manifestado, aí está a minha genialidade e eu usufruo disso. Existe o bolo perfeito, existe a torta de maçã perfeita. Tudo existe no mundo das ideias. Assim como existe o Marcelo perfeito, que, na realidade, quando ele é manifestado aqui no mundo manifestado, ele vem cheio de defeitos e cheio de ruídos no processo e aparece isso. Então, eu sou a melhor versão, agora a gente faz a conexão com a doutrina dos espíritos. Eu sou a melhor versão de todas as minhas reencarnações. Dá para acreditar nisso, gente? Que tristeza, né? Que destreza, como diz meu menino, né? Que destreza. Eu sou a melhor versão de todos os tempos, de mim mesmo. Tudo que veio daqui para trás era pior, mas eu sou o melhor que eu consegui ser. Até hoje. Eu sou a melhor manifestação desse Marcelo perfeito que existe lá, que eu ainda não alcancei, mas eu estou em busca disso. E a cada nova experiência, eu vou exatamente trazendo, usando novos corpos, usando novas situações, novos nomes e tudo, mas para tentar expressar essa melhor versão minha. Entenderam por que eu estou usando a ideia do Platão aqui? Muito bem. Aí eu vou falar uma outra coisa de Platão, só para terminar aqui de falar de Platão, tá? Platão também conta para nós a história do mito da caverna. Vocês já ouviram falar no mito da caverna, não já? Ou não? Quem nunca ouviu falar? O mito da caverna é interessante porque ele fala o seguinte, que... melhor vocês vão conseguir... Garanto que vocês vão conseguir imaginar melhor do que eu vou conseguir desenhar ali, tá? Segundo Platão, existia uma caverna escura. E nessa caverna escura existia um grupo de pessoas que ficava lá no fundo, olhando para a parede. Essas pessoas, atrás delas, tinham um muro, né? Uma mureta, que impedia, que elas, na verdade, elas sentiam, elas percebiam uma luminosidade que vinha lá de fora, e existia entre a entrada lá atrás e a parede aqui no fundo, uma espécie de fogueira. E essa fogueira projetava imagens de pessoas que passavam aqui atrás das pessoas que estavam sentadas olhando para a parede.
Só que a fogueira refletia nas pessoas que estavam passando aqui atrás da mureta e projetava imagens que, na verdade, eram sombras na parede. Aqueles homens e mulheres que estavam sentados ali no chão e olhavam aquelas imagens, elas apontavam para as imagens e falavam o seguinte: isso são as pessoas. Mas aí eu pergunto para vocês, aquilo são as pessoas? Aquilo é a sombra das pessoas. E mais ainda, às vezes chegava ao ponto da luminosidade lá da entrada, né, que a gente sabe que é do sol, se projetar nas árvores, no boi, em algum animal que passava, e projetar uma imagem lá no fundo que eles falavam, aquilo é um antílope. Aquilo era a sombra do antílope. Aí Platão fala o seguinte, que um belo dia, um dos homens que estava sentado mais atrás, olhou para trás e viu que dava para ir para trás da mureta. E ele resolveu fazer isso. Ele foi e viu que tinha, na verdade, era uma fogueira. E mais, ele viu que depois da fogueira ainda tinha era a entrada da caverna. E saindo da caverna, ele viu lá fora, sabem o que, gente? Um antílope de verdade. O antílope não era cinza, não era só aquilo, não. Tinha olho, tinha focinho, corria, tinha uma cor diferente. As árvores eram verdes, tinham folhas, tinham frutos. O sol, o céu azul, as nuvens. Ele viu muito mais coisas do que ele via lá dentro. E ele ficou maravilhado com aquela extensão do que ele pôde ver. E aí ele se lembrou com tristeza dos irmãos dele, dos amigos dele que estavam lá dentro da caverna. E qual foi o pensamento dele? O que vocês acham que ele fez? Vou voltar lá e vou contar para eles. Na melhor das boas intenções, né? Falou, puxa vida, isso aqui é bom demais, isso aqui é a maravilha das maravilhas. O pessoal está lá dentro, eles acham que aquilo é o mundo real, mas não é. Então, cabe a mim mostrar para eles a realidade real. Cabe a mim mostrar para eles o caminho da saída. Aí ele voltou. Com a melhor das intenções, ele pegou um pedaço de pau, colocou lá na fogueira, acendeu um archote, né? Archote é tocha, né? Acendeu um archote e entrou, tal como um portador da luz. E foi e contou para o pessoal, gente, isso aqui é uma enganação, isso aqui não é a realidade real é muito melhor, está lá fora. Como assim? Você está doido? Vocês precisam ver, tem cores, o negócio é verde. O cara vai saber o que é verde? Você estava vendo tudo cinza, né? Vocês têm que, nossa, só indo lá para vocês verem comigo o que é verde, o que é vermelho, o que é azul do céu. E aí ele chamou o pessoal para sair. Alguns deram ouvido, outros riram da cara dele, debocharam dele, ainda deram uns bons bicudos nele, né? E falaram, sai daqui, você está ficando doido. Bom será se não tiverem matado ele, né? Aí ele foi, saiu da caverna e levou alguns com ele para mostrar. De tempos em tempos ele volta para buscar aqueles que resolvem despertar. Essa é a história do mito da caverna de Platão. Aí eu pergunto para vocês, no sentido amplo, no sentido extenso da coisa, quem são as pessoas que estão lá dentro vendo a realidade relativa, que não é a realidade real? Quem que é? Quem que somos, na verdade, né? Nós, né? Humanidade. Quem que é aquele que foi primeiro, viu o que estava lá fora e por amor voltou como portador da luz para nos levar em direção à liberdade? Jesus. Então Platão conta para nós isso sem conhecer Jesus, mas intuindo a existência deste ser. Porque, na verdade, a intuição de que Jesus existe, ela está na humanidade desde muito antes. Sabem o Yahvé do Antigo Testamento? Aquele que no Antigo Testamento conversou com Moisés na sarça ardente, aquele que falava, eu sou o Senhor teu Deus. Sabem quem que é essa entidade? É Jesus. Yahvé é o nome de Jesus antes dele ser Jesus, é o nome dele no Antigo Testamento. Sabem Prometeu, na mitologia grega, aquele que criou os homens e que por amor aos homens, a sua criação, roubou o fogo dos deuses de Zeus e trouxe para a humanidade? Essa é uma lenda grega. Sabem quem é esse Prometeu? Sabem quem é Maui? Quem já viu Moana aqui? Ninguém?
Moana, gente. Sabem quem é Maui, aquele deus da mitologia lá dos Moares, que por amor à humanidade trouxe o vento, trouxe a pescaria, trouxe tudo que eles precisavam, trouxe o coração de Tefiti, né, para a humanidade. E normalmente essa entidade, esse Deus, ele é sempre amaldiçoado, ele é sempre perseguido por isso. Por amor à humanidade, ele está. Percebem que este personagem ele está em todas as mitologias da história da humanidade? Essa entidade é Jesus, que nós o conhecemos agora, depois do advento, da vinda do Mestre, com o seu nome, que é o nome que ele assumiu, Jesus. Mas é este ser que foi o primeiro, pelo menos para nós, aquele que alcançou a perfeição e que veio para nos mostrar o caminho da saída. Jesus é o portador da luz, Jesus é a estrela da manhã, como ele mesmo fala no Apocalipse. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou a estrela da manhã. Quer dizer, ele é essa entidade que para nós resume tudo. Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos, ele nos conhece desde o início dos tempos. Essa entidade que para nós personifica Deus. Jesus é Deus. Mas aí cabe uma observação interessante. Na realidade, vocês já ouviram falar em Cabala? A Cabala judaica, na verdade, é uma das expressões da cultura judaica que foi... Dizem as tradições que foi uma das revelações que foi dada a Moisés no Monte Sinai, quando Moisés subiu na nuvem, né? Tem uma época lá que Deus dá uma orientação para Moisés e fala assim, Moisés, traga os anciãos até aqui, até um certo ponto. Aí Moisés trouxe a turma. Aí falou, olha, agora vocês vão ficar em vigilância e Moisés vai subir comigo e vai ficar um tempinho comigo aqui. Diz que Moisés passou 60 dias na nuvem. Não é na web não, tá, gente? Era na nuvem mesmo, não era na nuvem da internet, não, tá? Moisés subiu e ficou na nuvem lá recebendo instruções. Essas instruções que ele recebeu foram as tábuas da lei, mas foram também a Torá escrita, que são 5 livros da Pentateuco mosaico, né? Que é a Gênese, o Êxodo, o Deuteronômio, o Levítico e o livro de Números, mas ele também trouxe uma série de tradições orais. Na verdade, ele recebeu 4 coisas. Ele recebeu a Torá escrita, que é esses 5 livros que a gente tem na Bíblia. Ele recebeu a Torá oral, que é chamada Midrash, que é uma série de histórias e fábulas e parábolas que são contadas para o povo hebreu, né? Desde o início dos tempos, que, na verdade, complementam os ensinamentos recebidos lá no monte. Ele recebeu também várias indicações de estudos, né, do Talmud, que servem como base para que os rabinos dos séculos seguintes elaborassem aquilo que a gente chama de Talmud, que são os estudos rabínicos de vários mestres rabinos, vai até mais ou menos a Idade Média. Depois eles compilaram ali em vários livros, né, o Talmud. E também tem uma parte que é muito pouco falada, que seria a Cabalá. A Cabalá, na verdade, é a chamada Torá inspirada, ou Torá não escrita, ou a Torá espiritual, que é uma parte também que Moisés teria recebido lá. Depois disso, muita gente andou estudando. O pessoal chama de Cabala, né? Mas o nome certo é Cabalá, que é uma palavra em hebraico que significa recepção. Inclusive, se você for num hotel israelense, né, no hotel hebraico, né, lá em Israel, você vai ver que a recepção vai estar com uma plaquinha assim, Cabalá, porque significa receber, recepção, entendeu? Mas a Cabala, na verdade, ela tem toda uma mitologia por trás dela, que é a questão da criação e da fundação do mundo. Da fundação do mundo. Porque, na realidade, gente, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e das terras, ele cabe dentro do planeta Terra, ele está no planeta Terra, assim como está em todos os lugares. Mas vocês acham que Deus, o Deus Criador de tudo, ele se manifesta para uma criatura? Na realidade, Deus, ele é incognoscível, por definição, quer dizer, ele não pode ser conhecido
seja pelo intelecto, seja por qualquer forma. Precisa do Espírito ter alcançado a comunhão com Ele. Então, o único que teria contato com o Deus Todo-Poderoso seria o próprio Jesus Cristo. Mas segundo as tradições, né, judaicas e rabínicas antigas, para que Deus se manifeste no mundo, Ele precisa usar um raio de manifestação, que na verdade não é o próprio Deus. Por exemplo, se eu gravar a minha voz, eu sou Marcelo, não sou? Tem uma história que vem desde lá de trás. Tem um tanto de coisa que aconteceu comigo que vocês não sabem, assim como tem um tanto de coisa que aconteceu na vida de vocês que ninguém sabe. Né? Ninguém conhece você como você mesmo. Mas imagina que eu grave, por exemplo, a voz de qualquer um de nós aqui e traga aqui e passe a voz, né, e coloque aqui no gravador e vocês escutam a voz da pessoa falando. Né? Aí vocês escutam a voz aqui e falam, olha, vocês escutaram? Vocês viram Marcelo aqui? Eu vou apresentar para vocês Marcelo. Aí aparece a minha voz e a gente escuta a voz, falando alguma coisinha. Eu pergunto a vocês, houve uma manifestação de Marcelo, não houve, através do gravadorzinho? Mas vocês conheceram Marcelo? Marcelo é muito mais do que só a voz dele, ou é muito mais do que ele acabou de falar, vocês concordam? Entenderam o que eu estou falando? Então, para que Deus se manifeste no mundo manifestado, Ele precisa de uma versão dele mesmo, que é a versão que nós somos capazes de perceber. Por isso é que, não sei se vocês já prestaram atenção, tem hora que Jesus fala assim, meu Pai que está nos céus, tem hora que ele fala assim, nosso Pai que está nos céus, né? Está até lá no Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, e tem hora que ele fala assim, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Vocês já viram que ele usa cada hora um pronome diferente? Meu, nosso e vosso. Por que ele faz isso? É porque, na realidade, o nosso Pai que está nos céus é o Deus total, criador de todos os universos que existem. Perceba que eu não estou nem restringindo a um universo só. Criador de todos os universos, esse é o nosso Pai que está nos céus. Quer dizer, esse é o Deus completo, o imanifestado, aquele que nós não temos condições de perceber de tão grande que é. O nosso Pai. Mas existe o meu Pai que Jesus fala, que é o Deus que ele, Jesus, consegue perceber. E é claro que é muito maior do que o que eu consigo perceber. E existe o vosso Pai, que é o Deus que nós conseguimos perceber. Por isso é que ele fala, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, eu vou buscar a minha evolução espiritual para ser um espírito puro e perfeito um dia. Mas eu pergunto a vocês, eu vou conseguir ser puro e perfeito igual a Deus? Não, nenhum de nós será Deus. Percebem que então, por isso que Jesus fala, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Quer dizer, esse é o máximo de perfeição que nós vamos poder ser. Nós vamos poder ser um espírito puro e perfeito, como ele, Jesus. Mas nós nunca chegaremos a ser o próprio Deus. Aí eu volto atrás e pergunto para vocês, Jesus é Deus? Não. Jesus é Deus? É. Como assim, Marcelo? Jesus é e não é? É, gente, por causa disso que eu expliquei para vocês. Jesus é a manifestação de Deus na nossa realidade. É claro que ele não é o Deus criador de todo o universo, mas ele é Deus para nós. Entenderam isso, gente? Se não entenderam, vamos pegar o nome Yahvé, né? Yahvé, que é o nome de Jesus no Antigo Testamento. Na verdade, esse nome Yahvé é uma aliteração, né? O nome, na verdade, ele é assim, ó, como é que é? Tipo uma vírgula, né? Aqui, ó. Assim, Yod, Ré, Vav, Ré. Yod, Ré, Vav, Ré. São 4 letras do alfabeto judaico, do alfabeto hebraico, tá? Que, na verdade, equivalem às nossas letras. Só que aqui está de trás para frente, eles escrevem de trás para frente, tá? Na nossa língua, é isso aqui, ó, Y, H,
YHWH. É o nome impronunciável de Deus. Por que ele é o nome impronunciável de Deus? Primeiro, por respeito, né? Na verdade, eles usam 72 nomes, os hebreus eles usam 72 nomes para falar Deus. Eles usam Adonai, que quer dizer Senhor. Eles usam Abba, que quer dizer Pai, né? Abba. Lá eles têm Abba, que é Pai. Aima, que eles muitas vezes falam só Ima, né? Que é mãe. Então, eles usam Adonai, que quer dizer Senhor. Eles usam várias outras palavras para designar Deus, mas, na verdade, são atributos de Deus. O nome mesmo de Deus, para eles, é esse aqui, ó, Yod, He, Vav, He, que seria, que a gente acaba traduzindo para Yahvé. Mas isso aqui é o nome impronunciável de Deus, primeiro porque eles têm muito respeito a pronunciar o nome de Deus, né? Então, até para nós, né, evocar o santo nome de Deus em vão é considerado um desrespeito, não é isso? Que dirá mostrar a Santa Ceia daquele jeito, né, na Olimpíada, né? Até pronunciar o nome de Deus em vão já deveria ser pecado, que dirá fazer bagunça com a coisa. Mas tudo bem, só esqueçam o que eu falei, tá? Mas por que esse nome é o nome impronunciável de Deus? Porque não tem vogal. Porque, na verdade, sem vogal a gente não consegue falar, né? Então, a gente acabou, para facilitar, a gente chama isso aqui de Yahvé. Depois o pessoal acaba falando de Jeová, tem vários outros nomes, tá certo? Detalhe interessante, se você colocar uma outra letra aqui no meio, se você puxar isso daqui e colocar uma outra letra aqui no meio, né? Cadê, gente? WH. Só que eu misturei letra hebraica com letra nossa, né? Se você pegar isso daqui e colocar aqui no meio essa letra aqui, que chama Shin, esse nome vai se tornar Yehoshua, ou Josué, ou Jesus. Então, a diferença do nome de Jesus no Antigo Testamento para o nome dele no Novo Testamento é só essa letra aqui. Então, é a mesma entidade, tá certo? Mas, aí, por que eu estou falando isso? Ah, tá. Esse é o nome de Deus, Yahvé. Se você pegar essa imagem e fizer isso daqui com ela, né? Isso aqui parece com o quê? Um homenzinho, não parece? Ainda mais se você colocar os efeitos especiais ali, né, de resplandecente, de uma chama. Na verdade, esta figura que o nome de Deus forma, que é cabeça, tronco, braços, pernas e um coração aqui no meio, resplandecente, essa figura central é a figura que surge, na realidade, do nome de Deus. Ou seja, este daqui é o que na Cabala eles chamam de Adam Kadmon. Isso aqui é hebraico também. Adam quer dizer homem. E Kadmon quer dizer primordial, ou primeiro, ou original. Então, Adam Kadmon é uma lenda que existe na Cabala que fala que para que Deus se manifestasse no mundo manifestado, ele precisa manifestar os seus raios de luz na forma perfeita. Então, o homem ideal, o homem perfeito, a perfeição em si, que é Adam Kadmon, não confundam com Adam Rishon. Esse é Adam Kadmon. Existe o Adam Rishon. Sabe quem que é esse cara aqui? É Adão. Adão da Gênesis, Adão do paraíso. Adão antes de comer a fruta proibida. Então aqui a gente já viu que já teve uma queda, né? Esse aqui é o homem primordial, a manifestação perfeita de Deus. Esse é o homem manifestado no paraíso, que é uma versão piorada desse.
Vão buscando aí a ideia de Platão, tá, gente? Do mundo das ideias você traz para a realidade. E, finalmente, depois que ele come a fruta proibida, né? Que ele come o fruto proibido, aí ele se torna simplesmente Adão. Então, quem que somos nós? Nós somos Adão, tentando chegar a merecer a árvore da vida, como Adam Harishon, para que um dia alcancemos a perfeição e nos espelhemos e alcancemos a manifestação máxima do homem. Então, Jesus é o Adam Kadmon. Jesus, para nós, é a representação máxima, é o homem ideal. Sabem aquele homem perfeito que existe no mundo das ideias, que nós precisamos nos espelhar nele para trazermos para cá? É Jesus. Então, eu dei essa volta toda só para a gente buscar nas raízes do judaísmo, nas raízes da Torá, nas raízes da Cabalá, de onde é que vêm todas essas coisas. Então, Jesus, para nós, é essa entidade máxima, é a perfeição, é o protótipo da perfeição desde sempre, que já existe em toda a cultura humana, não é só entre os hebreus, não, existe em todas as aldeias. Quando, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 19, Paulo vai nos falar que nós somos salvos pela graça de Deus. Que nós não somos... Aliás, vamos até ler aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Lá na carta de Paulo aos Efésios, né, aos Coríntios... aos Efésios 2, a salvação é pela graça, que é o capítulo 2 começa com a salvação é pela graça, e depois no item 19 ele fala assim, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, não é isso não, é 2:9, deve ser 2:9. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque pela graça sois vós salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Na realidade, o que ele está dizendo isso? Essa era uma disputa antiga dentro do cristianismo, que Paulo é defensor da ideia de que nós somos salvos pela graça de Deus. E Tiago Menor era defensor da ideia de que nós somos salvos pelas obras. Tanto é que ele fala aquela famosa frase, né? Mostra-me tua fé sem obras, que pelas obras eu te mostro a minha fé. Nós espíritas preferimos essa segunda parte. A gente gosta muito de Tiago, né? Que a gente fala que nós somos salvos pelas obras. Não é assim, gente? O tempo todo a gente não está tentando justificar o que acontece ou o que deixa de acontecer conosco pelo nosso mérito. Fulano tem muitos méritos, né? Fulano aconteceu isso com ele porque ele tem muitos méritos, é um trabalhador muito eficiente dentro da doutrina. E isso cria em nós uma ideia de que tudo que acontece conosco é medido em função dos méritos. Aí vocês vão entender por que eu estou falando isso. Porque essa é a visão humana das coisas. Essa é a forma de ver humana das coisas, que é a forma que me impede de entender quando Jesus fala para nós que os últimos serão os primeiros serão os últimos. Por que o pessoal da última hora recebeu a mesma quantidade do pessoal da primeira hora? Porque, segundo a ótica humana, isso não é justo. O justo para nós é que aquele que fez mais, ou seja, aquele que tem as obras, merece receber mais. Não é assim que a gente pensa? Só que essa é a visão humana. E Jesus quer exatamente nos mostrar que a visão de Deus não é essa. Na visão de Deus, todos nós somos iguais e todos nós merecemos a mesma coisa. Todos nós merecemos, como filhos de Deus, o mesmo galardão. Não há ninguém, nenhum de nós, que vai ter mais méritos ou menos méritos do que o outro. Temos temporariamente mais méritos ou menos méritos, mas no final todos teremos a mesma quantidade, todos teremos o mesmo valor. Então, quando Jesus nos mostra essa parábola dos trabalhadores da última hora, ele está falando o seguinte: olha, o cara começou a trabalhar da primeira hora. Ok, ele tem aquele valor que é o do Filho de Deus, mas o cara começou a trabalhar na última hora, ele tem o mesmo valor, ele não vai receber diferenciado.
Eu sei que é difícil da gente entender isso, porque a nossa visão humana é a ideia dos méritos, mas Paulo está nos chamando a atenção que nós somos salvos pela graça. Na realidade, nós somos salvos pela nossa herança divina. Tudo bem, eu entendo, dentro da doutrina a gente aprende muito essa questão dos méritos, e é verdade, mas esse não é o fim em si. O nosso fim em si é alcançarmos o nosso bem maior, que é esse homem perfeito que há em nós, e levarmos junto conosco todos os outros. Como é que os primeiros são os últimos e os últimos são os primeiros? Como é que isso pode acontecer? Qual é a única? Imagina que você tem uma corrida, que todo mundo sai correndo. Alguns correm mais, outros correm menos, né? Como é que os primeiros vão chegar junto com os últimos e os últimos vão chegar junto com os primeiros? Qual que é a única circunstância em que isso acontece? Em que o primeiro colocado chegou junto com o último e o último chegou junto com o primeiro. Como que faz para todo mundo ganhar em primeiro lugar? Só se todo mundo chegar junto. Vocês entenderam? Só se todo mundo chegar junto é que dá para os últimos serem os primeiros e os primeiros serem os últimos. É isso que Jesus está querendo mostrar para nós. O nosso objetivo não é chegarmos em primeiro lugar. O nosso objetivo é chegarmos juntos. Então, quando Jesus está falando isso para nós, ele está falando o tempo todo, olha, o objetivo de vocês é alcançarem o bem, a sua essência, é você se realizar enquanto projeção de Deus, é você realizar em si o máximo que há em você. E neste ponto, pode falar. Não é, e ele não falou vós sereis deuses, ele falou vós sois deuses, porque para Jesus não existe passado, presente e futuro. Isso também é outra coisa bastante difícil da gente entender. É outra coisa bastante difícil. Allan Kardec perguntou para os espíritos o seguinte: Deus cria os espíritos? Cria. Quando que ele criou os espíritos? Aí os espíritos responderam para ele: ninguém o sabe, nem nós. Então, porque existe uma certa confusão na nossa cabeça, e eu vou explicar ela aqui agora, que vocês vão ver. Uma perguntinha aqui lógica para vocês. Deus cria o tempo todo? O que vocês acham? Sim, né? Deus cria espíritos o tempo todo? Né? Deus está criando agora espíritos novos? Aí, tá vendo? Ela já foi mais longe. Porque a maioria das pessoas fala assim, Deus está criando agora. Aí eu ia perguntar o seguinte, aí eu ia induzir vocês a uma pegadinha, né? Eu ia falar assim, então quer dizer que esse cara que acabou de ser criado agora é mais evoluído ou menos evoluído do que eu? Aí vocês iam falar, vocês iam me ajudar, né? Que vocês são meus amigos, vocês iam falar assim, menos evoluído, né? Como é que pode o cara que acabou de ser criado ser tão evoluído quanto eu, né, gente? Me ajuda aí, né? O cara acabou de ser criado, já quer sentar na janela? Não, tem que caminhar e tudo. Ou seja, eu sou mais evoluído do que ele porque eu fui criado antes dele. Não é assim? Não é essa ideia que a gente tem mais ou menos? Os espíritos muito evoluídos, né? Porque a gente até ouve falar, né, que a evolução espiritual de Jesus já se passou em estrelas que não existe nem a poeira das estrelas mais. Quer dizer, dá a ideia de que Jesus é muito antigo, né? Aí eu pergunto o seguinte, ora, se eu sou mais antigo do que esse cara que acabou de ser criado, tem alguém aí que é mais evoluído do que eu, porque foi criado antes de mim, não tem? Mas também tem outro que foi criado antes dele, que é mais evoluído do que ele, que foi criado antes dele. E tem outro que foi criado antes e que é mais evoluído do que aquele. Se a gente for voltando no tempo aí, deve ter... Quem que é o cara mais antigo do universo, gente? O cara que foi... O primeirão, o cara que foi criado assim, na hora que Deus apareceu, na hora que Deus surgiu, já começou a criar, criou esse cara, ele é o primeirão. Mas peraí, Marcelo, Deus nunca foi criado. Então quer dizer que sempre vai existir alguém. Mas aí ela já sacou, ela já estragou minha brincadeira, aí, tá vendo? mas por que ela deu a sacada genial? Porque existe uma coisa que nos induz ao erro, que é essa ideia de tempo e espaço. Não existe passado, presente e futuro, só existe presente. Só existe presente. A nossa vida. Sabe por quê? Se eu perguntar para vocês assim, quanto que dura o presente?
A palavra presente que eu acabei de falar ficou no passado? Ficou, porque eu acabei de falar, né? E a palavra que eu vou falar daqui a 2 minutos? Está no futuro ainda, não está? Tá certo. Então, se eu for vendo o que está no futuro, quanto que é o futuro? Daqui a 2 minutos? Daqui a 1 minuto? Daqui a 30 segundos? Daqui a 100 anos? Daqui a 1 milésimo de segundo? Tudo é futuro, não é? E o que é passado? É 1 milésimo de segundo para trás, não é? Mas se eu for reduzindo esse tempo aí, né? Delta T, com delta T, limite de delta T com delta T tendendo a zero, quer dizer, é o limite do tempo com o tempo tendendo a zero. Qual que é o presente? Não tem presente, né? Porque tudo ou está 1 milésimo no futuro ou está 1 milésimo, vamos pôr 1 milionésimo. Então não existe presente? Existe e ele existe o tempo todo, tanto é que eu estou vivendo, não estou? Então vocês percebem que não é o presente que não existe. É o passado e o futuro que, na verdade, são o próprio presente. Não, Marcelo, peraí, não entendi, foi nada. Como é que pode o negócio estar no presente, estar no futuro? Para Jesus está. Para Jesus está. Um exemplo esdrúxulo, mas serve. Se você pega a revistinha da Mônica, né, o almanaquezinho da Mônica, você está lendo o quadrinho 29, que o Cebolinha está roubando o Sansão da Mônica. Você está lendo ali, então aquele é o seu presente. Mas e lá no final, quando a Mônica bate no Cebolinha? Já está na revista, não está? É só você folhear e você tem acesso a esse futuro. Quer dizer, você já tem a revista toda. Para Jesus, isso é fácil, isso é manha. Jesus tem acesso ao passado, presente e futuro. Nós não temos. Por que nós não temos? Porque nós ainda não somos devidamente treinados e alinhados com a nossa perfeição. Nós não sabemos muita coisa ainda. Tá certo? Compliquei, gente? Bastante, né? Oi? Tudo no infinito. Tudo no infinito. Nós, inclusive, somos infinitos também. Mas nós não sabemos disso. Nós não acordamos para isso ainda. Entendeu? Então, na verdade, assim, todas essas coisas, o tempo, o espaço, tudo é uma ilusão. A própria matéria, né, é uma ilusão. Agora, eu não sou uma ilusão. Tanto é que eu sei que eu estou aqui. Você está aí, você sabe que está aí. Mas se eu olhar assim bem de pertinho as células do seu corpo, eu vou ver que elas são, na verdade, não as células, mas os átomos, são espaços vazios. O átomo é um grande espaço vazio. Então, quer dizer, eu chego perto de você, eu encosto em você. Isso é uma ilusão, na verdade. É só uma interação eletromagnética ali, um campo encostando no outro. Não há uma encostada de verdade. Tá certo? Porque os átomos são um grande espaço vazio. Só para vocês saberem, se o átomo fosse do tamanho do Mineirão, alguém já foi no Mineirão aí? Se o átomo fosse do tamanho do Mineirão, o núcleo do átomo, onde está 99,999% da massa do átomo, seria uma bolinha de golfe no meio do campo. O resto tudo é vazio. E ali tem um átomo do lado de outro átomo, do lado de outro átomo, ou seja, vazio do lado de vazio, do lado de vazio. Mas como é que eu vejo, como é que eu sinto? São ilusões, na verdade, da nossa percepção. Oi, pode falar. Uhum. É isso aí, ela chegou de novo, vocês viram? Ela chegou de novo na frente. A ideia que Jesus quer passar para nós é o seguinte: não existem últimos nem primeiros. Existem, sim, momentos de despertar diferentes, mas isso não dá a ninguém. E Paulo dá uma dica para isso. Paulo, aliás, era um cara fenomenal, viu, gente? Dá uma dica para vocês. Paulo de Tarso é um cara que sabia muito mais coisa do que parecia que ele sabia. Ele sabe muita coisa. Então, ele fala para nós, né, na epístola aos Efésios, ele fala o seguinte, que, na verdade, nós somos salvos pela graça de Deus e não pelo mérito ou pelas obras, para que nós não nos gloriemos de nossas obras. É importante que nós tenhamos as nossas obras? É para quê? Termos favores de Deus? Não. As nossas obras, elas servem para que nós nos justifiquemos na nossa essência, para que nós alcancemos a nossa essência. Então, fazermos o bem é necessário, importante, recomendável para nós. Para quê? Para que eu tenha méritos? Não,
para que eu me aproxime de ser quem eu tenho que ser, quem eu devo ser, onde está a minha verdadeira felicidade. Porque, segundo Platão, o meu bem está em ser aquilo que eu nasci para ser. Assim, dessa forma, quando Jesus nos diz que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, ele está querendo dizer que, na verdade, todos somos a mesma coisa. O nosso objetivo não é esse. Não é ganharmos R$1 pelo dia trabalhado, nem ganharmos R$10 porque trabalhamos 9 horas a mais do que o outro. A nossa essência é a mesma, ela está garantida. Então, aquele cara que chegou na primeira hora, ele realizou aquilo que ele nasceu para ser. Então, ele fez o que ele nasceu para ser. O outro que foi chamado só na 10ª hora, fez também. Percebem que não há diferença entre eles, segundo essa ótica? Assim, e aqui que eu queria falar até devagar, para terminar a nossa explanação. Qual é o nosso objetivo? Irmos para debaixo da grande árvore da vida e usufruirmos da vinha do Senhor. Mas, ao mesmo tempo que nós devemos ir, não devemos ir sozinhos, devemos levar conosco todos os que pudermos levar. Então, por isso é que Jesus fala, o último deve ser o primeiro. Quando o pai está com o filho do lado, e o sorvete do menino cai no chão e o menino faz aquela cara de choro, o que o pai faz? Compra outro, mas e se não tiver o sorveteiro por perto? Ou se ele já estiver longe do sorveteiro? Ele pega o dele e dá para o menino. O primeiro, por opção, ficou em último. Quando você tem uma família de pessoas muito pobres e que a comida é muito pouca, o que a mãe fala com as crianças? Pode comer, gente. Aí os meninos falam, você não vai comer? Não, mãe. O que a mãe fala? Não estou com fome. Os primeiros vão para o último lugar, porque ela faz isso por escolha. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Nós escolhemos, quando o amor está envolvido, o primeiro pega na mão do último e o leva. Nós sempre vamos defender do irmão maior. Então, aquele que é maior do que eu, cuida de mim e me leva para debaixo da árvore. Está tentando me levar, os espíritos de luz estão tentando me levar para a sombra da árvore. E o que eu tenho que fazer para ser quem eu devo ser? Pegar quem está abaixo de mim e tentar levar também. Só assim é que o reino de Deus se implantará na terra. Só assim é que nós conseguiremos ser aquilo que devemos ser. Enquanto nós estivermos na lógica de eu cheguei primeiro, eu tenho privilégio. Inclusive eu vou explorar você que chegou depois, que é fraquinho, que é mais bobinho, eu vou explorar você. Aquele dali não cresce jamais, ele está explorado. Assim, eu também me engordo, mas quando eu morrer acaba comigo. Ou seja, em termos de humanidade, o primeiro deve ir para o final da fila, para poder levar todo mundo junto. Oi? Não é? Numa matilha, gente, quem é o último lobo? Quando você vê assim, na neve, aquela fila de lobos assim, quem que está na frente aqui? Vocês sabem quem que está na fila? Quem que são os primeiros lobos? São os lobos mais velhos, aqueles que estão andando mais devagar. Eles é que ditam o ritmo. Quem que está no meio? É a galera. Quem que é o último lá? É o lobo alfa. Ele vem por último, porque ele está daqui olhando os outros. Ele tem que levar todo mundo. É assim que Jesus quer que nós pensemos. É por isso que Jesus se ajoelha aos pés dos apóstolos e lava os pés dos apóstolos. Aquele que quiser ser o primeiro, que seja o servidor de todos. Porque Jesus entende, ele está mostrando isso para nós. Os primeiros serão os últimos. Quem é o primeiro dos primeiros para nós? Jesus. Então, ele se põe em último lugar. Ele se põe em último, o maior servidor de todos. E é isso que ele está nos concitando a fazermos também, que nós olhemos o nosso semelhante e amemos ao próximo como a nós mesmos. Então, percebem que não tem problema. Quando eu falo assim, eu queria que vocês entendessem que não tem problema nenhum ir para a praia. Não tem problema nenhum beber uísque. Não tem problema nenhum beber a cervejinha no final de semana, fazer churrasco. Isso é realmente importante? É realmente importante se você é rico ou pobre? Se você realmente tem uma casa bonita? Se você realmente tem um carro do ano?
tenha o seu carro do ano, beba o seu uísque, usufrua da vida, mas quando for possível, levar alguém para debaixo da árvore também, leve. Muita gente fica preso nessa ideia, eu tenho que ser o pobre porque Jesus falou que os ricos não vão para o céu. Gente, o rico que for uma pessoa que sempre que possível leva as pessoas junto com ele, é muito melhor do que o pobre que esconde o talento, porque o Senhor, colhe onde não plantou, o Senhor, entenderam? Não é isso que é importante. Então tem muita gente que fica ao longo da vida constrangido de viver a vida, de se alegrar, de dançar, porque essa não é uma conduta cristã. Jesus está aí para isso, Jesus não está nem aí para isso. Jesus quer que nós nos amemos uns aos outros e ajudemos quem a gente puder ajudar. Que a gente eleve. Se você for o dono de uma grande indústria e você é daqueles que leva todo mundo junto, vamos, gente, vamos crescer, vamos estudar. Você está fazendo a vontade de Deus. Desculpa, já passamos do horário, né? Era isso que eu queria trazer, gente, para vocês, como reflexão, tá? Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, porque os primeiros e os últimos são a mesma coisa. Mas os primeiros são aqueles que dão a mão para o menorzinho para levá-lo também. Ninguém vai chegar na linha final sozinho. Ou chega todo mundo ou não chega ninguém, disse Jesus. Muito obrigado, tá? Pela paciência de vocês. Boa noite. Quando você falou do mito da caverna, eu lembrei, foi do filme Os Croods, né? Que eles viviam na caverna escondidinho, até sair e descobrir que existia um mundo maravilhoso, né? Isso. E assim é o conhecimento, né? Quando eles deixaram o medo, saíram, viram que existia coisas maravilhosas, né? Podemos trazer para a doutrina espírita, né? O lado de lá tem muitas coisas boas, né? Para a gente poder, nós aprendermos. Muito obrigado pelo estudo, viu? Volte sempre, que eu sei que vai voltar, a mestre não vai te deixar mesmo para trás, né, mestre? Vai te convidar várias vezes. Então, nós vamos fazer oração para encerrar os estudos de hoje. Que a espiritualidade amiga ampare todos nós, os nossos irmãos que estão online, que ilumine nossos irmãos encarnados e desencarnados, que possamos retornar aos lares em paz, com mais este estudo da noite de hoje, que cada terça-feira aprendemos mais. Obrigado, Senhor, por tudo que nos dá, hoje, agora e sempre, que assim seja.